boa noite, caros irmãos. Meu nome é Andrea. É um grande prazer para mim poder estar com vocês essa noite. E fui aqui convidada para transmitir um pouquinho do evangelho dessa noite. E gostaria então de convidá-los para iniciarmos com uma prece. Vamos agradecer a Deus pela grande oportunidade da vida, agradecer pela oportunidade de conhecermos e estarmos aqui para ouvir um pouquinho da palavra de Jesus, também dessa doutrina espírita que tanto nos acolhe, tanto nos orienta. Vamos agradecer e receber, onde estivermos, a espiritualidade amiga, que também tanto nos intui, nos acolhe, nos auxilia. E vamos pedir que possamos ter os nossos ouvidos, a nossa mente aberta para as orientações de hoje, que eu possa ser um bom instrumento e que das palavras aqui trazidas possamos receber alguma orientação, receber alguma instrução para melhorar o nosso dia a dia e conseguir lidar melhor com as adversidades de cada dia. Também os convido para iniciarmos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Muito bem, caros irmãos. Eu vim hoje conversar um pouquinho com vocês com um tema que se encontra no livro Pão Nosso, livro esse escrito pelo médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e psicografado aí de uma mensagem do Espírito Emmanuel, o seu mentor. E se encontra no capítulo 30, do qual o título é Convenções. Eu gostaria de ler com vocês esse textinho, para que a gente possa depois, então, fazer algumas reflexões. E o texto diz o seguinte. Peraí. Convenções. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso se encontra em Marcos, capítulo 2, versículo 27, tá? E o texto complementar, então, diz o seguinte. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo, em virtude da ausência de um selo minúsculo, pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou a aquele mister. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem à evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos
de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeite-as na feição justa e construtiva, se contudo não as convertas em cárcere. Bom, esse livro, que pertence aí à coleção do Fonte Viva, então traz sempre pequenas mensagens extremamente profundas, com várias reflexões, com vários pontos a nós pensarmos e avaliarmos o nosso dia a dia, a nossa rotina. E por onde começarmos, então, a analisar um pouco o que esse texto quer nos trazer? Se nós procurarmos no dicionário o significado da palavra convenção, aparece o seguinte: conjunto de acordos, padrões estipulados ou geralmente aceitos, normas ou critérios que nos países anglo-americanos frequentemente têm a forma de costume. Então, o que nós vamos chamar aí de convenções, Às vezes a gente conhece como um determinado tipo de evento, mas no texto em específico está falando aí de algumas organizações sociais, está falando de regras, de uma certa forma, que nós também estabelecemos, que designam aí, seja uma forma de nos comportarmos, seja rituais que fazemos durante o dia, ou regras que devemos cumprir aí. E se nós pensarmos sobre isso, trazendo um pouco para os dias de hoje, Antes, inclusive, de pensarmos no hoje, se nós pensarmos lá na época de Jesus, Quantas vezes, nas passagens de Jesus, ele foi questionado por estar deixando de cumprir a lei, Por estar deixando de cumprir as regras sociais, inclusive, Lembremos, por exemplo, quando ele foi advertido, não é? Por deixar, por interagir com aquela mulher que lavou os seus pés, que não era uma mulher pura. Ou, por exemplo, quando ele nos falava, em relação a conhecer a árvore pelos frutos, não é? Então, a não nos preocuparmos, por exemplo, exatamente com a figura, com a imagem, com o rótulo, não é? Ou quando ele falava para nós também dos falsos profetas, que muitas vezes teriam aí uma imagem, teriam aí uma postura, um jeito de ser, mas que na verdade poderiam também ser esses falsos profetas, não é? E se pensarmos no nosso mundo de hoje, até o texto começa falando sobre o sábado. Sabemos que há trechos bíblicos que falam sobre o reservar o sábado, não é, como um dia sagrado, em que não seria possível, não seria permitido fazer várias coisas nesse dia, Assim como nós sabemos que em diferentes culturas há alguns rituais, Algumas coisas permitidas ou não, que de uma certa forma determinariam, por exemplo, a moral da pessoa, não é? Então, nós estamos aí transformando, estamos aí mudando muitos aspectos sociais, mas quantas vezes, por exemplo, cumprir determinados rituais, mesmo de uma forma religiosa, por si só já seria um determinante moral. E se nós pensarmos, por exemplo, ir a uma determinada igreja, templo ou centro por si só, hoje aprendemos que por si só não determinam que aquela pessoa que lá vemos, aquela pessoa que de repente tem até um cargo hierárquico superior, ela seja aí moralmente melhor realmente. Sabemos que temos que aprender a buscar essência, sabemos que temos que aprender a olhar e a compreender as coisas em sua profundidade. Quantas vezes nos apegamos no nosso mundo de hoje ainda, por exemplo, a como as pessoas se vestem, ou a como as pessoas se apresentam, como elas falam, não é? É como se isso por si só fosse um determinante, não é assim? De como é a moral dessas pessoas. Mas o que realmente nos permite
melhorar e evoluir. E estamos falando dos outros, mas mesmo quando pensamos em nós, quais os rituais, quais as coisas que aprendemos a fazer socialmente e que para nós muitas vezes por si só já tem uma característica de postura, de moralidade ou de superioridade? E se nós olharmos realmente nos significados daquilo, né? Será que nós realmente estamos sendo profundos? Estamos fugindo às convenções ou apenas buscando as convenções? E falando em outros aspectos também, cada cultura tem várias formas aí de se manifestar, de interagir, de confraternizar. E mesmo se nós pensarmos assim, quantas situações, por exemplo, de comemoração, de festividade, que nós podemos aí exagerar seja na alimentação, exagerar seja na questão do próprio consumo do álcool ou de outras quaisquer substâncias que as pessoas às vezes vêm a consumir, justificando ser normal, justificando ser natural ou fazer parte de um certo costume e de uma certa forma estão aí se auto-atingindo, estão aí prejudicando a si mesmas ou às vezes até a outras pessoas. Quantas vezes nos arriscamos para cumprir ou para aparecer ou para sermos reconhecidos dentro de um costume social? E aí o texto vem nos trazer essa reflexão. Será que uma convenção social que, de uma certa forma, refere-se a uma lei mundana, refere-se a uma forma mundana de ser, ela determina, não é? Ou ela realmente nos ajuda a evoluirmos, a sermos e estarmos melhores moralmente, né? É interessante quando o texto fala sobre essa questão, né? Assim, da importância até de nós termos sim uma organização social. Já paramos para pensar, e se não houvesse essa organização, não é? E se não houvessem leis, e se não houvessem regras em vários sentidos, como seria um caos? Não seria? Como seria uma desorganização? Então, ter esse formato, ter aí formas de se pensar, formas de agir, culturas, não é? E é interessante porque, mesmo quando nós falamos em cultura, hoje, lógico, com a internet, com a informação, com a globalização, nós temos acesso a muitos outros lugares, nós conhecemos muitas outras formas em que as pessoas se organizam, rituais, e até assim, não à toa que tem surgido muito mais liberdade. Liberdade desde o culto religioso, liberdade na forma como as pessoas escolhem ser, se vestir, se portar. Mas, ao mesmo tempo, nós acabamos criando ali, achando que a nossa forma é a única forma de ser, não é? E que qualquer pessoa que fuja aquilo, que seja diferente daquilo, parece que, vamos dizer, nós devemos aí atacá-la ou devemos contrariar, sem às vezes buscar essa essência. Não que as coisas modernas, as coisas recentes, devemos simplesmente aceitá-las e acatá-las sempre, mas devemos buscar algo mais profundo. Estamos numa fase de transição, estamos numa fase de expansão de consciência também, onde o que é apenas superficial já não nos contenta mais. Não à toa que temos visto tantas pessoas adoecidas, tantas pessoas que buscam muitas vezes o material, buscam muitas vezes o comprar, buscam o ter, mas que sentem-se vazias. Porque no mundo que tem, inclusive como cultura o capitalismo, é muito comum nós acharmos que ao adquirir, ao comprar, ao nos esforçar para conquistar coisas materiais, isso deveria nos trazer um contentamento, uma satisfação. Mas é muito comum que percebamos que isso por si só não nos preenche. Não que haja algum mal em termos coisas, em buscarmos coisas, né? Como fala no texto, as convenções são necessárias. É necessária essa organização, é necessário, inclusive, se nós pensarmos numa finalidade do capitalismo, por exemplo,
nós vamos compreender que é o encontrar inovações, criar novidades e buscar aí novas formas de viver, de trabalhar, que permitem também, incentivam as ciências, não é? Que de uma certa forma também orientam aí o capital humano, o capital intelectual. Então, não que as coisas por si só sejam o problema, mas o como estamos nos comportando diante dessas coisas, ou o quanto essas coisas nos movimentem por si só. Se nós pensarmos, por exemplo, nas famílias, quanto tempo as famílias conseguem ter de paz, conseguem ter de harmonia, de união? E às vezes esse tempo falta, esse tempo se torna escasso pela busca, inclusive, incessante desse material. Muitas vezes há tanto estresse, há tanto cansaço, por cobranças de ter que dar conta de tudo, por cobranças de ter que ser sempre melhor. E por que buscar sempre ser melhor? Será que estamos nesse mundo competindo? Ou será que cada qual tem a sua trajetória, tem a sua história? O que aprendemos na doutrina bendita que tanto nos acolhe é que cada um aqui tem uma grande oportunidade na reencarnação, mas tem também a sua história espiritual. Não estamos aqui para sermos todos iguais. Não estamos aqui para sairmos todos evoluídos da mesma forma. Cada um vai ter o seu tempo, cada um tem o seu momento. E cada um chegou aqui com uma bagagem. E se chegamos com bagagens diferentes, e se temos uma trajetória que cada um pode ter tão diferente do outro, por que nos cobrarmos tanta competição? E olhar para o nosso dia a dia, olhar para as convenções que nos movem e pensar: o que me movimenta? Quais são realmente as minhas verdades existenciais? Se olharmos, por exemplo, não precisamos ir muito longe, mas partindo do princípio de que estamos aqui hoje nessa palestra numa noite, o que nos movimentou até chegarmos aqui? Desde que acordamos até a hora que deitamos à noite, será que paramos para nos olhar? Paramos para olhar as pessoas à nossa volta? Paramos para ter tempo de fazer a nossa prece? Muitas vezes, a doutrina que nos orienta a fazermos um evangelho no lar uma vez por semana. É comum que às vezes hajam relatos de pessoas ou que esquecem, ou que não fazem por cansaço, ou que acabam não conseguindo se programar e ter um compromisso com a espiritualidade. E quantos outros compromissos dentro dessa convenção social nós temos e que de uma certa forma nós nunca deixamos para trás. E que talvez, não que não sejam importantes, mas que demandam muito mais tempo, mas que desgastam muito mais e não fortalecem-nos para os desafios cotidianos. Então, parar para pensar o que nos move, parar para pensar qual é o valor que damos aos rituais, qual é o nosso crivo de julgamento, seja de nós, seja das outras pessoas. Então, fazer essa reflexão, né, perceber assim, dentro inclusive, nós vemos aí, é interessante também pensar na cultura brasileira. Quantas vezes nós também entramos em convenções que podem também atrapalhar um pouco da nossa evolução moral e espiritual. O brasileiro é conhecido como aquele que costuma dar jeitinhos para as coisas, costuma tentar burlar regras, costuma às vezes buscar alternativas de passar à frente em alguma situação, ou a própria corrupção, quando às vezes refletimos sobre ela estar instalada em nossa política. Mas será que é só na política que ela está? Ou será que às vezes nós também participamos de pequenas corrupções? Algumas inclusive achando naturais. Então, será que se alguém nos oferecer a oportunidade
de passar à frente em alguma situação, em ter um conhecido que nos favoreça algo? Será que nós conseguimos reconhecer a questão da igualdade? Reconhecer que, talvez fazendo isso, nós estaríamos tirando a oportunidade ou passando à frente de alguém? Conseguimos olhar esse caráter humano? Ou será que nós também cumprimos essa convenção? Acabamos entrando nesse formato sem nem percebermos. Então, quando o Emmanuel nos traz esse texto e ele nos fala sobre a importância de ter as convenções, mas que não permitamos que ela seja o nosso cárcere, é para que nós paremos às vezes e olhemos quais são as nossas convenções. Quais são as convenções? E quando falamos de convenções, nem sempre estamos falando no social do macro, mas até na nossa família. Cada família tem um jeito de ser. Cada família tem um costume, não tem? Desde um costume de como se alimentar, de como conversar, de como interagir, de como buscar, então, a sua fé, buscar a sua espiritualidade. E quando olhamos os diversos pontos sociais, temos várias convenções. Temos as convenções que acontecem, então, nas escolas ou na educação de uma forma geral, seja na infância, seja na adolescência, ou mesmo nas universidades. Temos as convenções nas relações de trabalho. Então, como que nós nos organizamos, nos situamos e nos comportamos dentro de onde estamos também prestando um trabalho. Temos também as convenções dos relacionamentos. Como será que nos interagimos, nos comportamos dentro das relações que nós temos? E sim, podemos estar falando de relacionamentos amorosos, podemos estar falando também de relacionamentos de amizade. Quais são as convenções que nos movem? Então, será que temos relações sinceras? Na doutrina espírita, nós falamos bastante também sobre a importância da caridade. Mas, fazendo uma reflexão íntima, será que a caridade faz parte de uma convenção que já está na sua vida? E para pensar sobre isso, podemos refletir. O que você já fez hoje por alguém? Você já parou para ouvir alguém? Você parou para ajudar alguém, seja financeiramente, seja com mão de obra, seja em alguma tarefa, seja em algum momento coletivo, seja numa prece? Há tantas formas de praticar a caridade, mas será que já conseguimos a incluir como uma convenção? Ou será que ela ainda se encontra na esfera das ideias? Ou de repente de um desejo futuro? Estamos aprendendo, então, sobre a fase de transição planetária. E sabemos que tantas mudanças que têm acontecido, e muitas que talvez ainda virão, farão parte desse movimento de filtrar, inclusive, o joio do trigo. E nós, quais espíritos seremos dentro dessa diferenciação? Será que nós já conseguimos melhorar alguma coisa? Ou será que nós continuamos apegados, continuamos nos rituais, nas convenções, mas não paramos? Então, meus irmãos, que com essa reflexão nós possamos aí dar andamento à nossa semana. Hoje, feriado, foi feriado prolongado para alguns, inclusive. Que façamos esse balanço.
Como ficaram as convenções? Será que todo nosso feriado nós sempre nos dedicamos a nos divertir, curtir, agora que estamos retomando nossas questões sociais? Ou será que em algum momento conseguimos parar também para contribuir? Será que já conseguimos dar um pouco do nosso tempo livre? Ou inclusive criar o tempo livre para coisas que sejam prioridades também? Para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, para a nossa espiritualização? Lembremos disso. Lembremos de reavaliar os nossos valores, avaliar as nossas crenças, trabalhar o respeito ao próximo, o respeito inclusive às convenções alheias, mas que saibamos fortalecer o que for de mais valioso em nós. E lembrar que aqui estamos de passagem, aqui tudo o que temos é emprestado, mas o que realmente é verdadeiro, o que realmente levaremos, o que realmente aprimoraremos é o nosso interior. É o nosso intelecto, é o nosso moral. E é Ele que irá conosco durante a nossa jornada espiritual. Para encerrarmos então, convido vocês para uma prece. E agradecemos a Deus por essa oportunidade, por esse texto bendito que nos trouxe essas reflexões. Agradecemos a Deus por termos acesso a essa doutrina tão bendita. Agradecemos a Deus pelo alimento, pela saúde, por toda a oportunidade, por toda a proteção, por toda a intuição. Pedimos aos mentores e amigos espirituais que nos amparem, nos ajudem, nos orientem, que os copos de água em nossa casa sejam aí magnetizados, tragam para nós o conforto, o carinho, o tratamento, que possamos iniciar então o nosso dia de amanhã de uma forma mais equilibrada, mais tranquila, dando o nosso melhor, nos adaptando, conseguindo enfrentar as nossas dificuldades e angústias e parando para olhar o que nos move, o que nos é prioridade e por onde temos seguido. Agradeço muito a vocês por esta oportunidade, agradeço ao nosso Pai Maior e que sigamos em frente, firmes, fortes, com nossa fé fortalecida. Que o Mestre Jesus esteja conosco, nos amparando e cuidando sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Brotam flores nos solos inférteis, as pedras se quebram com a força do amor. Quem explica o amor já sentiu a dor. Em meio a tanto caos, a guerra contra os maus não deixa de ser guerra se o ódio fala mais que a razão. Então acalme o coração. Se a dor persiste, talvez seja um convite à reflexão. É melhor um coração no peito do que dois ao chão. Ao amor é a cura de toda ilusão. Afago no peito, o leito da compreensão.
guerra contra os maus não deixa de ser guerra se o ódio fala mais que a razão. Então acalme o coração. Se a dor persiste, talvez seja um convite à reflexão. É melhor um coração no peito do que dois ao chão. Ao amor é a cura de toda ilusão. Afago no peito